Olá, hoje teremos aulas de farmacologia e vamos falar sobre alguns conceitos que são utilizados na farmacologia. Então, primeiramente, vamos entender como é que surgiu essa ciência. Nas civilizações antigas, usavam magia, religião, crenças para tratar doenças, então, inclusive, alguns locais ainda utiliza-se muito disso. Faziam isso por meio de plantas, utilizando animais, utilizando até livro velho fervido, mel, sanguessugas, magias, rezas. Então, até hoje a gente vê esse tipo de prática, utilizando esses meios para tratar algumas doenças, né? E antigamente, quando não se tinha o conhecimento científico como a gente tem hoje, isso era ainda mais utilizado. E aquelas pessoas que tinham esse conhecimento a respeito dessas atividades de utilizar plantas, de animais, rezas, eram muito respeitados. E somente o conhecimento das drogas foi somente a partir quando começaram a conhecer as funções orgânicas, ou seja, as funções do nosso corpo. Foi quando começou a entender como era que o nosso corpo funcionava que realmente a gente começou a estudar as drogas. Então vamos entender o que é a palavra farmacologia. Farmacologia vem do grego farmaco, que significa droga, e logos, que significa estudo. Então, seria a ciência, né, que estuda as interações entre os compostos químicos, ou seja, substâncias químicas, com o organismo vivo ou sistema biológico, ou seja, com algum ser vivo, resultando tanto em efeito maléfico como em efeito benéfico. Então, a farmacologia, ela vai estudar qualquer, é uma ciência, né? Porque por que ela é uma ciência? Porque é comprovadamente científica. Então, houve estudos científicos com comprovações, embasamentos por trás da farmacologia, então por isso que ela é considerada uma ciência. Ela vai estudar qualquer substância química que, ao colocar dentro do organismo vivo, vai ter alguma alteração. Essa alteração, ela pode ser maléfica, ou seja, pode ser tóxica, como pode ser benéfica. Aí é quando a gente chama de medicamento. E aí existe uma pequena divisão. Então, aqui a farmacologia, mais uma vez, é a interação entre uma substância química, que a gente chama de droga. Então, droga, normalmente a gente se refere a essas substâncias ilícitas que utilizam, né, maconha, cocaína, mas, na verdade, droga é qualquer substância química, tá certo? Então, quando você pega qualquer droga e interage com o sistema biológico, ou seja, com algo que tem vida, por exemplo, o nosso corpo, a gente pode ter dois tipos de efeito, o efeito benéfico e o efeito maléfico, né, que a gente chama de efeito adverso. O efeito benéfico, que vem do bem, aí a gente chama, quando essa droga causa um efeito benéfico, a gente chama ele de fármaco, tá? E quem estuda é a farmacologia. Quando essa droga causa um efeito adverso, ou seja, um efeito ruim, maléfico, vem de mal, então a gente chama essa droga de agente tóxico, tá? E aí quem estuda é a toxicologia. Nossa disciplina, no caso, é a farmacologia. Então, mais aqui alguns conceitos para a gente diferenciar. O que é uma droga, mais uma vez, é qualquer substância que possa agir sobre um organismo vivo produzindo alterações. Então, qualquer substância química que você coloca dentro de um organismo vivo, ou seja, por exemplo, a gente ingere, vai causar alguma alteração. Não importa que tipo de alteração é essa, se é boa ou se é ruim. Se causar uma alteração, a gente chama de droga, tá? E o que é um fármaco? Né? O fármaco é o princípio ativo, é o que causa aquelas alterações, é o nome da substância química, tá? Então, a cocaína, ela é uma droga, por quê? Porque quando ela entra
dentro do nosso organismo, ela causa uma alteração. Por que que a cocaína não por que ela é chamada de droga? Porque não importa se é um efeito maléfico ou benéfico, se causa alteração, a alteração é uma droga. O fármaco, é o nome do princípio ativo, né? É o nome daquela substância química que você introduz, né, dentro do ser vivo, do organismo, e causa a ação farmacológica, a ação desejada, tá? Então, por exemplo, dipirona. Dipirona é o nome do composto químico que é uma medicação utilizada, por exemplo, como para dor, para febre. Então, a dipirona, o nome dipirona, é o nome do princípio ativo da medicação. Então, a dipirona é um fármaco. O que é medicamento? É o produto que contém o princípio ativo, visando o efeito benéfico, destinado tanto para cura como para prevenir ou diagnosticar enfermidades. Medicamento, por exemplo, a novalgina. O que é a novalgina? Novalgina é um medicamento. É um medicamento. Por que novalgina não é o fármaco? Porque a novalgina, ela é feita do princípio ativo de pirona. Então, quando você compra a novalgina, você está comprando um medicamento que dentro dele tem o princípio ativo que é a dipirona, tá? E o que é medicação? É o ato de medicar, é a ação de medicar. Já o remédio, que muita gente... O correto é chamar de medicamento ou remédio? Vamos entender. Remédio, gente, tanto pode ser um medicamento como não. Por exemplo, se você relaxa, toma um banho com água morna e relaxa, e você fica bem, que você está estressado, isso é um remédio, tá? Se você toma uma medicação porque está doendo a cabeça e passou a dor de cabeça, também é remédio. Se você saiu com seus amigos para espairecer porque estava muito estressado e aquilo lhe fez bem, então também é remédio. Ou seja, o remédio é qualquer coisa, qualquer procedimento que promova bem-estar, podendo ser uma substância química, e quando é substância química, a gente chama de medicamento. Ou não. Pode ser qualquer outra coisa que você faz para lhe causar bem-estar. Se estiver lhe causando bem-estar, é chamado de remédio. Medicamento está relacionado ao princípio ativo. Ele tem uma droga dentro. Ele tem uma substância química que vai causar efeito benéfico. Essa substância química é chamada de fármaco. Outro conceito que a gente utiliza muito é dose, dosagem e posologia. O que é dose, gente? Dose é a quantidade de medicamento necessário para causar alterações no corpo, né? Essa dose, ela pode ser dependendo da idade, ela muda, né? É por isso, ó, por exemplo, você vai dar um xarope para uma criança. Você dá 5 ml. Você vai dar o mesmo xarope para um adulto. Você vai dar os 5 ml? Não, porque se você der os 5 ml, o efeito não vai ser o mesmo. Ou seja, a dose para a criança e para o adulto é diferente. Ou seja, a dose é a quantidade do medicamento, tá? Que é necessário para provocar as alterações no organismo. O que é a dosagem? A dosagem inclui tanto a dose, ou seja, a quantidade de medicamento, a frequência de administração e a duração do tratamento. Então, por exemplo, quando você vai no médico e ele prescreve uma medicação para você, ele vai colocar o nome da medicação e aí ele tem que colocar a dosagem, tá? Normalmente o povo chama de posologia, mas não é posologia. Posologia é o estudo que foi feito anteriormente para determinar essa dosagem. Mas o que você coloca lá na receita é o que a gente chama de dosagem. O médico coloca assim, vamos supor, você está com infecção urinária e o médico prescreveu um antibiótico, né? Então, como seria a dosagem? A dosagem seria, vamos supor, se ele mandou você tomar ceftriaxona. Ceftriaxona
500 miligramas. O que é 500 miligramas, gente? É a dose, é a quantidade do medicamento. Ele também pode colocar assim, um comprimido. Se ele colocar um comprimido, também está se referindo à dose. Aí ele diz, tomar de 12 em 12 horas. O que é de 12 em 12 horas? 12 em 12 horas. Frequência. A cada 12 horas você toma um comprimido. Então, é a frequência. Durante 7 dias. Isso é o quê? A duração. Então, quando tiver dose, frequência e duração, a gente chama de dosagem. E a posologia foi o estudo que foi feito anteriormente para saber a dosagem correta. A dose, né, que é a quantidade de fármaco capaz de provocar alterações no organismo, ele pode ser dividido em vários tipos. Existe a dose eficaz, que a gente chama de DE, dose letal, DL, dose tóxica, DT, e dose de manutenção, DM. O que é cada dose dessa? Então, lembrando, dose é qualquer fármaco, qualquer medicamento, qualquer substância química que você introduz no organismo e vai causar alteração. Mas não está dizendo aqui qual é o tipo de alteração, tá? Pode ser uma alteração boa ou ruim, tá? Quando a alteração é boa, ou seja, quando ela atinge o efeito terapêutico desejado, ou seja, o efeito que eu queria que essa medicação tivesse, que é um efeito bom, a gente chama de dose eficaz. Então, dose eficaz é a dose capaz de produzir o efeito terapêutico desejado, tá? Ou seja, se eu estava com dor de cabeça e eu tomei um comprimido e a dor de cabeça passou, então aquele comprimido foi a dose eficaz. Por quê? Porque atingiu o efeito que eu desejava, o efeito terapêutico que eu desejava. Existe essa dose eficaz mínima e a tolerada, né? É o que a gente chama de janela terapêutica. O que é essa dose mínima eficaz e a máxima tolerada? A mínima eficaz é a quantidade mínima de medicamento que é capaz de produzir esse efeito desejado. E a máxima tolerada é a quantidade máxima desse medicamento que eu posso tomar para não ter um efeito ruim. Então, a gente chama isso de janela terapêutica, tá? O que é a dose letal? É aquela dose que você toma e causa a morte. Então, existem algumas medicações que, por exemplo, existem muitas pessoas que cometem suicídio tomando medicamentos, né? Pega uma certa quantidade de medicamento e ingere ao mesmo tempo. Aí aquela medicação, ela, em vez de causar um efeito eficaz, né, um efeito desejado, ela vai causar um efeito ruim, podendo levar até a morte. Se levar à morte, a gente chama de dose letal, tá? Dose tóxica é quando ela não mata, mas produz efeitos adversos. A pessoa fica em coma, a pessoa tem algum outro problema que foi associado àquela quantidade de medicamento. Então, a gente chama de dose tóxica. E dose de manutenção é a quantidade de medicamento que vai manter a quantidade permanente, né, nivelada de medicação no sangue. A gente chama de dose de manutenção. Aqui esses gráficos mostram exatamente o que eu estava dizendo, né? Por exemplo, esse aqui, essa primeira aqui é o tempo, né? E aqui é a concentração da medicação no sangue. Então, aqui é quando a medicação faz efeito. Aqui, essa linha é a concentração mínima, aqui é a concentração máxima para causar um efeito eficaz. Então, quando você toma a medicação, ela tem que ficar entre essas duas linhas para ela ter o efeito benéfico. Se ela ficar aqui na linha de baixo, como aqui nessa outra imagem, ó, ela não atingiu essa linha que a gente chama de concentração mínima efetiva para causar o efeito. O que é que vai acontecer? Você vai tomar medicação e não vai ter efeito nenhum no seu corpo. E se você ultrapassar a quantidade, o que é que vai acontecer? Ó, ela passa dessa linha, que é a dose tolerada, que meu corpo tolera, ela passa e aí causa tanto o efeito tóxico, como causa o efeito letal. Outro termo que é muito utilizado em relação à farmacologia é efeito colateral e reação adversa.
qual é a diferença dos dois e se tem diferença. Tem diferença sim, gente, tá? O efeito colateral, quando também chama ou efeito ou reação, tá? Nas duas, chama efeito adverso ou reação adversa, ou chama reação colateral ou efeito colateral. O que vocês têm que prestar atenção é aqui no nome colateral e no nome adversa. Quando é colateral, o efeito ou a reação é colateral, são efeitos que a gente chama de efeitos secundários de um medicamento, que pode ser prejudicial ou até mesmo benéfico, mas o importante, ele já é esperado, tá? Então, por exemplo, você já deve ter ouvido falar de cataflã, né? De clofenaco. É um anti-inflamatório, tá? Essa medicação. Então, você, por exemplo, está com dor de garganta, a garganta está inflamada. Aí você toma o diclofenaco, tá? Então, vai passar a dor de garganta. Então, é o efeito desejado. Só que o diclofenaco já é esperado, né? Já é esperado que o diclofenac ele cause uma irritação no estômago. Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem gastrite, que é uma inflamação já no estômago, se você toma diclofenac, você vai sentir muita dor de estômago quando você toma ele. Por quê? Porque o efeito colateral do diclofenaco é causar dor de estômago, tá? Porém, já é esperado que uma pessoa sinta isso. E o que é a reação adversa? É qualquer resposta ao medicamento que seja prejudicial, não esperada, não intencional, e que ocorre nas doses normalmente utilizadas. Então, vamos supor que você tomou o diclofenac, só que dessa vez você teve uma reação adversa. E seria o quê? Você entrou em choque porque você tem alergia ao diclofenaco. Então, você tampou a glote, você perdeu os sentidos, tem que levar para o hospital, ficou em UTI, tudo isso aí. Ou seja, a mesma dose que todo mundo toma, você tomou, né, que é uma dose normalmente utilizada, só que por você ter alergia ao diclofenaco, você desenvolveu uma reação adversa, que foi o quê? Foi uma alergia generalizada no teu corpo e, ou seja, isso não é esperada, tá? Não é intencional. Então, ela é contra o que o medicamento preconiza, que é só desinflamar. Então, normalmente, quando é feito colateral, vocês lembrem, colateral é um efeito secundário que já é esperado. Adversa é um efeito, né, que não é esperado, tá certo? Essa é a diferença dos dois. Outra coisa que, se eu for falar muito em farmacologia, é falar sobre placebo. O que é o placebo, gente? Placebo é uma substância inativa que é administrada para satisfazer a necessidade psicológica do paciente. Ou seja, gente, é o que a gente chama de medicamento de farinha. Mas é farinha mesmo que tem dentro? Não, na verdade, não tem nenhum princípio ativo dentro. O que é o princípio ativo? É a droga, tá? É a droga, é o princípio ativo, é a droga, é o que vai causar o efeito. E para que eles fazem esse placebo, gente? Porque é o seguinte, toda medicação que é disponibilizada para uso da população, ela tem que passar por vários testes antes, tá? E um dos testes que são feitos é necessária a utilização de placebo. O que é isso? Você tem que, vamos supor, eu estou fazendo um estudo com 100 pessoas para saber se essa medicação tem efeito. Como é que eu vou saber se tem efeito? Por quê, gente? Porque nós sabemos que a mente ela é capaz de muita coisa. Inclusive, você sente dor sem você ter dor nenhuma. Você sente tudo o que for necessário só com o poder da mente. Tem pessoas que dá febre sem ter nenhum tipo de problema no corpo, é só psicológico, que a gente chama de febre emocional. Tem pessoas que ficam grávidas psicologicamente sem estar grávida, mas a barriga cresce, a barriga mexe. Se você fizer até o exame de sangue, dá positivo. Tudo
porque o nosso sistema nervoso, gente, o nosso psicológico faz tudo na nossa mente. É o maior poder que a gente tem é o psicológico. E aí, para a gente poder ter certeza que aquele medicamento serve, a gente precisa fazer esses testes com placebo. O que seria? Eu vou pegar 100 pessoas para participar. Então, eu divido. 50 pessoas vão tomar aquela medicação que eu estou fazendo e 50 vão tomar placebo, ou seja, vão tomar o comprimido, mas que não tem efeito nenhum, tá? E eles não vão, para eles, todos estão tomando o comprimido desejado, que tem lá, que foi proposto. E aí, no final do estudo, eu vou saber se tanto as pessoas que tomaram a medicação como as pessoas que tomaram placebo tiveram efeito. Aí eu tenho que investigar por quê? Porque muitas vezes está dando efeito por causa da questão psicológica. Então, por isso, o placebo é isso. Ela é utilizada como uma prova científica de que nós temos habilidade para nos curar. O placebo, gente, inclusive tem até alguns cultos religiosos, né, que distribuem pílulas com mensagens dentro, dizendo que cura. Quando acontece isso, não é aquela pílula, gente, é a nossa mente. A nossa mente é capaz de muita coisa. Então, o placebo é isso. Quando vocês ouvirem falar de placebo, é uma substância que não tem princípio ativo nenhum. E que, na verdade, é só para satisfazer a necessidade psicológica do paciente. Eu vou contar um exemplo aqui só para vocês terem ideia, que eu presenciei, tá? Eu estava com uns alunos em estágio no hospital regional daqui, e na urgência, e aí chegou uma senhora. Quem trabalha no hospital já conhece mais ou menos as pessoas que vão lá, principalmente quem vai com muita frequência. E aí chegou uma senhora reclamando de muita dor, muita dor, muita dor, né? Dizendo que era dor na coluna, sentindo dor absurdas, né? E aí eu via o funcionário preparando a medicação dela, só que ele estava aspirando só dipirona. Só que na hora de identificar a medicação, ele colocou que era morfina, tá? Qual a diferença de dipirona para morfina? Os dois servem para dor, só que a morfina é um opioide que é utilizado para dores muito intensas, tá? Mas, na verdade, o que tinha dentro daquela medicação era dipirona. O médico tinha passado dipirona. Só que ele escreveu o nome morfina. E aí ele veio, aí eu falando com ele, para ele me explicar, ele pegou e disse que é porque essa senhora, ela tem depressão, ela tinha, deve ter, eu não sei o que aconteceu com ela, e aí ela tem depressão e ela fala dessas dores, que na verdade ela não sente essa dor. A dor dela é emocional. Só que ela não que está sentindo, vive indo para o regional para tomar medicamento, e na verdade ela não tem dor nenhuma. E aí todos já sabem, os médicos já conhecem, quem trabalha lá já conhece. Então, o que é que ela faz? Para a questão psicológica dela, para ela, e é muito interessante, que ela toma, às vezes eles não botam nem medicamento dentro, bota só soro, mas bota o nome lá, morfina. Para ela tá tomando morfina, e aí ela diz que passa a dor. Para você ver como é o psicológico. Então, isso é um tipo de placebo, tá? Existe a questão da dependência, que pode ser física e psicológica, é quando a pessoa fica dependendo daquela substância, e aí muitas vezes pode ser física ou pode ser só psicológica. Então, existem muitas medicações que acontecem isso. A tolerância, que é quando a pessoa toma a medicação, aí o corpo vai se adaptando àquela quantidade de medicamento, e aí você precisa estar aumentando as doses, ou seja, necessita aumentar a dose para poder obter o efeito. Antes tomava um comprimido, agora precisa tomar 2, depois 3, porque o corpo ele está ficando resistente àquela medicação. Aí a gente chama de tolerância. Em relação a agonistas e antagonistas, é como ocorre o efeito da medicação no nosso corpo, tá? Qualquer medicação que você toma, para ela ter efeito, ela tem que entrar dentro da célula do nosso corpo, dentro das células do nosso corpo. Aqui nessa imagem é como se fosse uma célula, tá? E aqui é os fármacos querendo entrar. E aí, essa questão do agonista, do antagonista, é muito importante em relação a isso. Por quê? Agonista é, 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 o, é o
a medicação que vai se ligar ao receptor para poder entrar dentro da célula. Esse receptor que a gente chama é como se fosse a porta, tá? Então, aqui está a célula e aqui receptor é a porta. Então, a medicação, quando ela é agonista, ela vai se ligar perfeitamente, como vocês estão vendo aqui, ó. Elas estão se ligando, ó, aqui, ó, a medicação vem aqui, ela se liga perfeitamente aqui nesse receptor, como se fosse uma porta, e aí ela entra dentro da célula e ela vai surtir o efeito. O antagonista faz o contrário. O antagonista é como se ele fosse uma substância que a pessoa toma, que vai impedir que o fármaco entre dentro da célula. Isso acontece muito, por exemplo, quando tem intoxicação. A pessoa tem alguma intoxicação e aí a gente toma, por exemplo, um medicamento, né, em doses muito altas, né, ela é tóxica. Para diminuir o efeito dessa medicação que a pessoa toma, a gente dá um antagonista, ou seja, o contrário daquela medicação. Aí ele não vai deixar que ele entre dentro da célula, então não vai surtir o efeito. É o que a gente chama de antídoto, né? Quando a gente via muito em desenho infantil, dá um veneno para a pessoa, né? A bruxa dá o veneno lá, aí o antídoto para cortar o efeito. O antídoto é o antagonista, ele corta o efeito daquela substância. E como é que ele corta? Impedindo que a substância química entre dentro da célula. Então, ele tampa a entradazinha, tá? Dessensibilização também está se referindo à questão celular, que muitas vezes você toma uma medicação por anos e aí de repente a medicação não surte mais efeito no seu corpo. Por que que isso acontece? Muita gente chama, a gente chama assim, que o corpo se acostumou com a medicação. Não é que o acostumar com a medicação, na verdade ocorreu o que a gente chama de dessensibilização. E o que foi isso? Aqueles receptores, então aqui é como se fosse a célula, tá? E aqui são os receptores, esses vermelhinhos aqui, tá? Então, para poder a medicação entrar, tem que se ligar a esse receptor. Só que existem algumas pessoas, inclusive até alguns medicamentos, que vão, ao longo do tempo, ao longo do tempo vai destruindo esses receptores. Então, você tinha vários, com o tempo acontece o que a gente chama de dessensibilização, ou seja, de 3 fica só 1. Ou seja, aquela mesma quantidade de medicamento não vai mais surtir o seu efeito, causando tolerância, porque você não tem mais todos os receptores, foram destruídos os receptores. Aí, quando a gente diz que o corpo se acostumou com a medicação, na verdade aconteceu uma dessensibilização dos receptores. Existe também a supersensibilização, que é o contrário. Existem algumas situações que você toma um medicamento e aí, com o tempo, aquele medicamento começa a se tornar tóxica para você. Por quê? Antes ela tinha um efeito, de repente começa a surgir vários outros receptores. Então, começa a sugar mais medicamento para dentro da célula, o efeito daquela medicação que antes era bom começa a aumentar. Então, você pode ter uma intoxicação com aquele medicamento que tu tomava e não tinha nada, porque houve uma supersensibilização dos receptores. Outra diferença do que é uma farmácia e do que é uma drogaria. A gente tem que chamar o quê? Farmácia ou drogaria? Na verdade, pode chamar os dois, mas existe uma pequena diferençazinha entre os dois, né? A farmácia é o estabelecimento que comercializa tanto produtos manipulados quanto industrializados. Então, por exemplo, se você vende no seu estabelecimento produtos que são comprados na indústria, como aqueles que são manipulados, a gente chama de farmácia. E drogarias é só o local onde vende medicamentos industrializados, tá? Então, por isso que é farmácia de manipulação. Por que é chamada de farmácia de manipulação? Porque lá vende medicamentos manipulados e também industrializados. E drogaria, por exemplo, a Pague Menos seria uma drogaria, porque lá só vende medicamentos industrializados. Outros conceitos, o que é veículo ou recipiente farmacológico, é um meio em que a droga se encontra dispersa para facilitar a sua confecção. Então, quando você vai confeccionar uma droga, você precisa de um veículo.
ou seja, de um líquido, de outras substâncias que você mistura com aquela droga para ela facilitar na confecção dela. Então, por exemplo, eu tenho o princípio ativo da dipirona, né? A dipirona é o princípio ativo. Mas o comprimido de dipirona não é só dipirona todo, não. Ali tem vários veículos que você utiliza para colocar dentro. Então, por exemplo, você vai fazer um xarope, você tem que colocar água dentro, né? Por que você coloca água? Porque ele tem que ser líquido. Então, ali é o veículo. Forma farmacêutica é a forma como a droga se apresenta para uso. Então, ela pode ser líquida, ela pode ser suspensão, ela pode ser um xarope, ela pode ser comprimido, pode ser cápsula. Esses nomes é o que a gente chama de forma farmacêutica. Biodisponibilidade. Para qualquer medicação que você ingere, não importa a via de administração, que para ela ter o efeito, ela tem que entrar dentro do sangue. Só que algumas medicações, antes de entrar dentro do sangue, ela perde alguma quantidade. Então, quando a gente fala de biodisponibilidade, é a quantidade de fármaco que entra dentro do sangue. Entrou 100% do fármaco? Não. Entrou só 50% dele? Então, isso é a biodisponibilidade. Bioequivalência é quando um fármaco ele pode ser substituído por outro sem problema nenhum. E isso acontece com os genéricos. Depois eu vou mais na frente falar o que é os genéricos. Mas o genérico é um medicamento que tem bioequivalência com outro produto, porque ele pode ser substituído exatamente porque ele é exatamente igual. Então, ele tem bioequivalência. Meia-vida é o tempo necessário para que a quantidade do medicamento no sangue chegue a 50%. Né? Isso é muito utilizado no estudo da posologia. Aquele negócio de utilizar a dose, quanto tempo de duração, porque existe medicamento que você toma de 4 em 4 horas, outras de 6 em 6 horas, né? Por quê? Porque, por exemplo, a dipirona é de 6 em 6 horas. Você não pode tomar menos do que isso, né? E se você tomar depois disso, no efeito não vai ser, não haverá uma manutenção no efeito. Por quê? Porque isso significa que a dipirona, quando você toma, qual é a meia-vida dela? 3 horas para estar 50%. Se você tomar antes de 6 horas, você pode ter causado toxicidade. Por quê? Porque vai ter ainda muita dipirona no seu sangue. Se não está surtindo efeito, é porque você deve estar com algum outro problema associado, que não está conseguindo baixar a febre, por exemplo. Então, meia-vida é a quantidade de fármaco que se encontra dentro do sangue, né? Que chega a 50% de sua concentração. Aqui, gente, vamos falar sobre o que é um medicamento de referência, um medicamento similar e o que é um medicamento genérico, né? A gente ouve falar muito, mas vamos de uma vez tirar todas essas dúvidas. O medicamento de referência são medicamentos inovadores, ou seja, foi o primeiro a ser criado. Então, quando você ouve falar, esse medicamento é um medicamento de referência, é porque ele foi criado, ele foi o primeiro. Antes de qualquer outro, foi ele que surgiu, tá? Ele tem uma marca, né, comercial, ele tem um nome, como fosse um nome propaganda, né? E ele pode ter a patente por alguns anos. Ou seja, enquanto ele tiver com a patente, ninguém pode copiar ele. Patente, o que é patente, gente? É a exclusividade, é o prazo de exclusividade. Enquanto não quebrar a patente, ninguém pode fazer igual. Aí, quando quebra a patente, aí você pode copiar, entendeu? O similar, ele tem o mesmo princípio ativo do medicamento de referência, tá? Mas ele pode ter formas diferentes, tamanhos diferentes, a embalagem pode ser diferente. Ele também pode vir com nome comercial, né? Geralmente são mais baratos. Vou dar um exemplo. Dipirona. Dipirona é o princípio ativo. Qual é o medicamento de referência? É a Novalgina. A Novalgina foi o primeiro medicamento a ser criado com o nome de pirona, entendeu? Com o princípio ativo de pirona. Ele foi criado Novalgina,
tá? E aí, o que é o medicamento similar? Magnopirol. Magnopirol, ele tem mesmo princípio ativo, mas ele pode vir de formas diferentes, tamanho, embalagem, tá? E o que é o genérico? O genérico, ele é exatamente igual ao de referência. O de similar, ele é mais ou menos parecido. O genérico, não. O genérico é igual, sem tirar nem pôr, tá? Ele pode ser substituído pelo diferença. Pode não, deve, porque ele é mais barato. Ele não tem marca e o nome na caixinha vem ao nome do princípio ativo, o nome dipirona. Aqui tem algumas outras diferenças. O medicamento genérico é o primeiro registrado na Anvisa, foi o que foi criado inicialmente, precisa de testes para comprovar sua eficácia, tem nome comercial e o preço dele. Por que o medicamento de referência é mais caro? Porque o preço dele vai ter tudo o que foi gastado para produzir ele, inclusive os testes, quando desenvolveram a droga, por isso que ele é mais caro. O genérico, ele é exatamente igual de referência, tá? O genérico, ele foi criado justamente para ser substituído pelo de referência e ser mais barato, entendeu? Então, o genérico, ele é obrigado a ser mais barato que o de referência. Ele tem a mesma fórmula, produz os mesmos efeitos, mesmo que a receita venha um nome de referência, você pode pedir na farmácia para trocar pelo genérico sem problema nenhum. Ele exige testes e faz todos os testes, ele não tem nome comercial, é o nome do princípio ativo, e por lei, o preço do genérico tem que ser até 65% do de referência, tá? Já o similar, ele é similar ao de referência, é parecido, tá? Ele também tem que ser feito o teste, ele tem nome comercial e o preço dele é um pouco mais baixo porque ele não precisou fazer, ele só copiou, ele copiou e colou de referência, tá? Aqui é só a imagem mostrando a questão da bioequivalência. O que é bioequivalência? Né, que eu até disse antes. Bioequivalência é quando você pode trocar um medicamento por outro sem problema nenhum. Então, o de referência pode ser trocado pelo medicamento similar, desde que seja aprovado pela Anvisa. O de referência também pode ser trocado pelo similar, né? Mais uma vez, quando tiver sido aprovado pela Anvisa e tiver intercambiável, né? Seja exatamente igual. E o de referência pode ser trocado pelo genérico. Mas lembrando, genérico não, o similar não pode ser trocado pelo genérico, tem que ser trocado pelo de referência. Aqui é só um exemplo. Isso aqui é um medicamento para o diabetes, né? Onde você tem o Glifage, ó, aqui o nome. Glifage, gente, é a marca, tá? É a marca Glifage. O princípio ativo, ou seja, o nome da droga é metformina. Então, o nome da droga é metformina. Então, esse aqui é o medicamento de referência. Foi o que foi criado inicialmente. Então, é chamado de referência. Aqui é o genérico. Por quê? Porque no nome a gente já sabe que é o nome do princípio ativo, que é metformina. Ele não tem nome de marca, tá? E a gente conhece porque tem o G. O Formin é o similar. Ele tem um nome de marca, Formin. Ele é similar ao de referência. Aqui é só falando das tarjas, né? O que é tarja, gente? É isso aqui, ó, essas barras que vem, ó. Tá vendo? Essa daqui vem uma barra vermelha, essa daqui vem uma barra vermelha e uma barra amarela, tá? Então, o que significa essas tarjas, tá? Um medicamento que ele pode vir sem tarja, o que é que significa um medicamento que não vem tarja, né? Que não vem nenhuma dessas faixinhas. Ele não precisa de prescrição médica para você comprar, tá? O que é um medicamento que vem essa tarja vermelha e vem dentro escritos, venda sob prescrição médica. São medicamentos que precisam, de preferência, que você tenha
uma indicação médica. Você pode comprar sem a receita? Pode. Esses aqui você compra sem receita. Mas que seria bom que você só utilizasse eles se um médico prescrevesse. Existem outras tarjas que, além da tarja vermelha e vem venda sobre prescrição médica, vem escrito: só pode ser vendido com retenção da receita. Isso significa dizer que você só compra essa medicação com a receita médica. E essa receita fica na farmácia. Normalmente, o médico faz um carbono, né? Você entrega a original para a farmácia e fica com a carbonada para você. Por exemplo, os antibióticos. Antibiótico você não compra sem a receita, porque a receita tem que ficar na farmácia. Existem também medicamentos que têm a tarja, ou seja, essa faixinha preta. E o que é que significa? Muita gente acha que essa tarjinha preta significa que é remédio para doido, né? Muita gente se refere dessa forma, que é remédio para doido. Não é, gente. Quando você vê qualquer medicamento que vem essa tarja preta, significa dizer que são medicamentos que podem causar dependência. Normalmente são os psicotrópicos, tá? Então, às vezes é um medicamento para dormir, né? Não é necessariamente para doido, né? É para dormir, mas ele causa dependência, então ele tem essa tarja. São medicamentos ainda mais controlados, você só compra com receita, a receita também é retida, e a gente só toma essas medicações, gente, se for realmente necessário, porque ele pode causar dependência. Então, ele seria utilizado para uma coisa benéfica e às vezes pode causar problemas, tá certo? E existe a tarja amarela. Aqui tem a tarja vermelha, porque, na verdade, todas essas medicações, Inzentos, qualquer um pode vir com outra tarja, que é essa amarela com G azul dentro, no medicamento genérico. Já está dizendo. Qualquer medicamento que venha a tarja amarela com G grande dentro é o genérico. E se for genérico, ele pode ser trocado por qualquer medicação. E deve, porque é mais barato, viu? E é exatamente igual. Aqui falar só sobre as receitas, né? Como eu já disse, algumas medicações precisam de receita médica, né, que só é vendida se você tiver com a receita, porque essa receita é retida. Então, alguns medicamentos necessitam de prescrição, alguns com controle especial do governo, por isso que a receita é retida, né, no momento da compra. É obrigatória a identificação de quem está comprando, por isso que quem já comprou ou quem não comprou, quando a gente vai comprar essas medicações que são controladas, a gente tem que botar o nome da gente completo, endereço, telefone, CPF, viu? Para poder ter o controle rigoroso dessas medicações. Isso acontece muito com esses aqui, que são os psicotrópicos, que é os que causam dependência, os de tarja preta. Aqui é só dizendo que existem receitas amarela, outra azul, né? Receita branca carbonada, né? Aqui é só falando sobre isso. Aqui são as medicações que são extremamente controladas e que você só compra com receitas. Aqui é só os exemplos, essa receita azul, amarela, a branca, essa outra. Então, cada medicamento controlado, ele vai precisar de um tipo de receita dessa. O médico que está ali acompanhando, ele vai saber qual é. Então, qualquer medicação que você vê que está nessas receitas é porque são medicamentos que causam dependência. Então, você tem que tomar muito cuidado ao utilizá-los. Outros conceitos em farmacologia são medicamentos que a gente chama de alopáticos. O que são medicamentos alopáticos, gente? São os medicamentos que normalmente a gente utiliza, são os medicamentos que eles vão ter o efeito contrário da doença. São os principais produtos vendidos. Então, uma dipirona que você toma para dor de cabeça e passou a dor de cabeça, a dipirona é um medicamento alopático. Ou seja, são medicamentos que você utiliza que vai ser contra a doença que você está tendo. O que é medicamento fitoterápicos? Fitoterápicos, né, são medicamentos que só tem matéria-prima vegetal. Muita gente acha que, por ser fitoterápico, pode tomar aí à vontade. Não é, gente. Pode causar intoxicação também. Tem que tomar cuidado, tá? Então, a diferença dele para outro
é porque ele só tem matéria-prima vegetal, natural dentro, mas tem que tomar cuidado também. Existem os homeopáticos. O que são medicamentos homeopáticos? São medicamentos, inclusive existe uma parte na medicina que estuda só isso. Que assim, eles acreditam, quem trabalha com homeopatia, que você pegar algo que lhe faz mal e diluir, né, diluir várias vezes, aquilo que faria mal passa a lhe fazer o bem. Então, é mais ou menos isso. Então, qualquer substância que é submetida a um processo de diluição e dinamização, capaz de provocar tanto o surgimento de sintomas no homem sadio, como o desaparecimento desses mesmos sintomas numa pessoa doente. Em doses elevadas, é capaz de produzir no indivíduo sadio sinais e sintomas semelhantes ao da doença que se pretende combater. Então, o que é um medicamento homeopático? Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem mais ou menos. Então, eu tenho um veneno. Todo mundo sabe que se você tomar veneno, vai lhe fazer mal. Quem trabalha com homeopatia, eles pegam esse veneno e diluem várias vezes e misturam, por isso que é dinamização, tá? E mistura, vai diluindo e mistura, vai diluindo e mistura. E aí dá para a pessoa. Então, em vez de causar um mal, quando ele é diluído e agitado, né, que é dinamizado, ele passa a fazer um bem terapêutico, tá? É bem complexo, mas muitas pessoas seguem essa filosofia, né, e muitos acreditam nela. Que só mais alguns conceitos, né? Fitoterápicos eu já falei, que são medicamentos que são à base de vegetais, são o que a gente chama de naturais, né? Biosimilares é aqueles medicamentos que são formados a partir de material biológico, né? Termogênicos são medicamentos que aceleram o metabolismo. Então, por exemplo, não só medicamentos, gente, mas algumas, por exemplo, pimenta acelera o metabolismo, por isso que pimenta, gengibre, né? Porque acelera a queima de energia do teu corpo, então muitos perdem até peso. Nutricosméticos são medicamentos, né, substâncias que são utilizados para melhorar a beleza da pele e tal, como, por exemplo, os colágenos, que dá firmeza à pele, então são nutricosméticos. Dermacosméticos são medicamentos que você passa na pele, como, por exemplo, os cremes anti-envelhecidade, que previnem o envelhecimento, aliás. Multivitamínicos são complexos que têm várias vitaminas, porque nosso corpo ele não é capaz de produzir vitaminas. Então, todas as vitaminas que a gente precisa é através da alimentação. Nem sempre a gente se alimenta de forma correta, né? Então, muitas pessoas têm a necessidade de tomar esses multivitamínicos para suprir as necessidades diárias. E nutracêuticos são, são, é, são nutrientes e medicamentos que podem atuar na prevenção de algumas doenças. Hoje em dia é muito comum ômega 3, aqueles comprimidos ômega 3, ômega não sei o quê, ou seja, são nutrientes e medicamentos que são utilizados para prevenir algumas doenças, né? Esses ômegas mesmo são muito utilizados para pessoas prevenirem problemas cardíacos, ok? Bom, gente, o assunto sobre os conceitos de farmacologia é esse. Nas próximas aulas a gente vai falar mais sobre a farmacologia, né? Tchau a todos.